paz do Senhor Jesus, gente, e hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Marcos, isso mesmo. Olha esse versículo aqui, Jesus concluiu dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Ouça a palavra do papai. Olha só, capítulo 4 está escrito assim. Mais uma vez, uma imensa multidão ajuntou-se na praia ao redor de Jesus, quando ele estava ensinando, olha aí. E ele teve de entrar num barco perto da praia e assentar-se nele. Olha aí. Enquanto o povo ficava na beira da praia. Seu método costumeiro de ensinar, olha aí, o povo era por meio de parábolas, tá vendo? Uma delas dizia o seguinte, ouça, um lavrador saiu para semear, olha aí. Enquanto espalhava a semente, uma parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Outra parte caiu no solo raso, com pedras por baixo. A semente cresceu muito depressa, porque a terra não era profunda, tá vendo? Olha aí. Mas logo murchou, depois do sol quente, e morreu, porque não tinha raiz, tá vendo? Olha aí. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziram fruto. Quantas pessoas não estão assim, né, gente? Olha aí. Porque, olha só, por causa dos espinhos, a palavra caiu, né, numa planta. Olha só, a semente caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziram frutos, né? Mas algumas sementes caíram na terra boa e brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Olha aí. E Jesus concluiu dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Olha aí. Depois disso, quando ele estava sozinho com os 12 e com os outros discípulos deles, eles lhes perguntaram a respeito das parábolas. Ele respondeu, a vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus. Olha aí. Mas aos que estão fora, tudo é ensinado por meio de parábolas, tá vendo? A nós, tá vendo? É permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus. Mas aos que estão fora, tudo é ensinado por meio de parábolas, tá vendo? Conforme está escrito, vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Olha aí. Vocês vão ver, mas não entenderão, para que não se voltem para mim e sejam o quê? Curados. Olha o poder da cura aqui, gente. Olha só isso, né? A palavra curados também pode ser perdoados, tá vendo? Olha só. Então, quando a pessoa ouve a palavra do Senhor Jesus e ela, sabe, interioriza aquilo dentro do coração dela, da mente, da consciência dela, sabe, ela põe aquela palavra no coração, ela vai ter entendimento de tudo e assim ela vai ser curada, perdoada, ela vai obter cura através daquela palavra, né? Muita gente não quer ouvir, então não tem entendimento, então não pode receber cura. Olha só, é só ler a palavra, entender o que a palavra está dizendo e você vai ser curado. Tem gente que não acredita que o Senhor faz cura. Ele está
aqui hoje para curar sua vida. Aonde você estiver, nós estamos fazendo uma leitura poderosa da palavra de Deus. Coloque a mão aonde estiver doendo, aonde você está agora, seja lá o que for, os sinais acompanham a mensagem da palavra de Deus. Essa palavra é do Senhor, ela é poderosa para entrar na sua casa e te curar, te libertar e te perdoar. Hoje mesmo, em nome do Senhor Jesus, recebe cura, recebe força, recebe livramento por meio da leitura da palavra de Deus, em nome do Senhor. Olha só, então Jesus perguntou: vocês não entendem esta parábola? Ele perguntou: que farão com todas as outras que eu ainda contarei? Olha aí, o lavrador sobre o qual falei semeia a palavra de Deus. Eu e você estamos semeando a palavra de Deus, né? Olha aí, no caso, semeando a palavra de Deus aos outros. O caminho duro, onde parte da semente caiu, representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem, né? Ouvem a mensagem de Deus. Aí sabe o que acontece? Satanás vem imediatamente e retira a palavra que foi semeada do coração deles. Sabe aquele tipo de pessoa que recebe a palavra de Deus, mas a palavra não interioriza dentro deles? Sabe, o inimigo vai lá e rouba, né, aquela palavra que alguém pregou para aquela pessoa. Por isso aquela pessoa não é curada, não é perdoada, não tem o entendimento, né, por causa disso. Porque o inimigo das trevas, ele vai lá e rouba do coração daquela pessoa a semente que foi lançada, que é a palavra. Por isso as pessoas não conseguem prosperar, as pessoas não conseguem ter salvação, não conseguem perdoar, né? Por causa desse inimigo das trevas, né? Então, olha só, ele vem imediatamente, retira a palavra que foi semeada do coração. Gente, que coisa terrível, né? A paz do Senhor para todos aí, gente. Olha só, o terreno pedregoso representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria, né? Tem gente que ouve a mensagem com alegria, recebe com alegria, mas visto que as raízes não vão muito fundo, as pessoas não têm um conhecimento de Deus muito profundo, não oram, não têm conhecimento, sabe o que acontece? Essas pessoas permanecem por pouco tempo. Olha aí, elas permanecem por pouco tempo. Quando surgem os sofrimentos, as perseguições, olha aí, por causa da palavra de Deus, né? Logo abandonam, né? Abandonam a fé, logo abandonam a palavra, não quer saber por quê? Porque vem as perseguições, vem os sofrimentos, aí elas não querem mais saber da palavra, né? Olha só, ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Sabe aquelas pessoas que estão sufocadas, cheias de espinhos, né? De sofrimentos, de lutas. Olha aí. Então, elas ouvem as boas novas do reino de Deus. Elas ouvem as boas novas, né? A palavra de Deus. E as recebem. Porém, quando chegam as preocupações deste mundo, olha aí, a ilusão da riqueza, a sedução das coisas, estas coisas, o que? Sedução, riqueza, a preocupação, elas roubam, elas sufocam a mensagem de Deus no coração delas, né? Elas sufocam a mensagem de Deus no coração delas, de modo que não produzem frutos. É isso aí. Aí, ó, o porquê, tá vendo? A preocupação tira a fé, ela rouba a fé, né? Se você está preocupado com as más notícias, cuidado. As más notícias traz desânimo, falta de fé e te impede você de avançar.
Por isso você tem que ouvir palavras boas, a palavra do evangelho. Por quê? Porque ela vai te trazer fé, ânimo, e você vai produzir muitos frutos, você vai avançar, você não vai paralisar na sua vida, né? É isso que a mensagem está falando. Então a gente tem que saber que a palavra é a semente, nós somos a terra, né? E essas palavras que a gente ouve, que são sementes, se ela cair na gente, que é a terra, ela vai germinar, tanto para coisa negativa, quanto para coisas positivas, né? Então nós temos que ter isso em base, né? A gente tem que entender isso. Olha só, mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente ouvem. Não é aqueles que escutam, é aqueles que verdadeiramente ouvem, que põe dentro do coração, da consciência, da mente, guarda aquela palavra como um tesouro, né, do seu coração, né? Ó, a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente ouvem e aceitam a mensagem divina. Olha aí, e dão uma colheita de 30, 60 e até mesmo de 100 vezes por um. Que lindo, né? Olha só, eu quero ser essa terra boa, né? Eu quero dar frutos, né? Porque eu ouço a palavra de Deus, eu coloco no coração, eu interiorizo essa palavra, eu só não escuto, eu coloco ela dentro de mim, né? Olha só, então Jesus lhe perguntou, por acaso, alguém acende uma lamparina e a põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Hã? Alguém, olha só o que ele está falando. Não se poderia ver e nem utilizar a luz. Olha aí. Uma lamparina é colocada em um pedestal para brilhar e ser útil. Tá vendo? Para brilhar e para ser útil. Por quê? Você é uma lamparina que Deus quer que você brilhe a luz de Cristo aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, na internet, no seu Facebook, qualquer lugar, né? Deixa a luz de Cristo brilhar em você e você vai ser útil para resgatar almas, para salvar vidas, né? Olha só, pois tudo que está escondido será revelado. Tem gente que acha que não, né? Pois é, mas tudo que está escondido um dia vai ser revelado. Pode esconder do homem, né? Mas de Deus ninguém esconde nada. Olha aí. Pois tudo que está escondido será revelado e tudo quanto agora está oculto algum dia virá à luz. Pode ter certeza, vai vir a luz, todo mundo vai saber a real, todo mundo vai saber a verdade, todo mundo vai saber. Olha só, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Olha aí, Jesus falava sempre isso, né? Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam, não só escutam, né? Não só escute a palavra, mas ouça a palavra. Mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Olha só, gente, não adianta nada você ouvir, você ler, se você não pratica a palavra de Deus. Não vai adiantar nada. Nós temos que ouvir a palavra e colocar em prática essa palavra para ela valer na nossa vida, né? Para a gente ter resultado. Então ele falou muito aqui, ó. Tenham cuidado para pôr em prática. Olha o que ele fala. O que ouvem? Vocês serão julgados. Olha, prestem atenção nisso. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros. Não julgue ninguém. Ninguém sabe o porquê das coisas, né? O porquê que aquela pessoa faz daquele jeito, o porquê. Ninguém sabe. Só Deus é juiz e Ele pode julgar. Então, se você julgar uma pessoa, eles vão te julgar também. Essa pessoa vai te julgar na mesma medida. Ó, e acrescentarão ainda mais, hein? Olha aí. Aquele que tem, receberá mais.
Você sabia disso? É Bíblia aqui, ó. Aquele que tem receberá mais, mas aquele que não tem, dele será tirado o pouco que tiver. Olha isso, gente, isso é Bíblia, né? Então, aquele que tem receberá mais. Se você tem 2 dons, 3 dons, você vai receber mais. Olha aí. Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus se parece como um lavrador que lançou a semente na terra, né? Olha aí. Enquanto os dias e as noites se passavam, as sementes germinaram e cresceram sem ele saber como isso aconteceu. Tá vendo? Então, a semente é a palavra, é o evangelho. Quando a pessoa escuta, ele vai germinar na pessoa, vai crescer. Olha aí. Pois a própria terra produz o fruto. Por isso, cuidado com o que você escuta. Evite escutar pessoas negativas. Cuidar das palavras, são sementes, gente. Isso é muito importante a gente saber. Olha aí. Pois a própria terra produz o fruto. Primeiro o talo, depois as espigas de trigo e finalmente os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o lavrador começa a cortá-la com a foice. Olha aí, pois chegou o tempo da colheita. Olha aí. Jesus perguntou: com que posso comparar o reino de Deus? Ele está perguntando: com que posso comparar o reino de Deus? Que parábola usarei para descrevê-lo? E olha só o que ele fala: é como uma semente de mostarda. Quem já viu uma semente de mostarda? Gente, ela é minúsculazinha, ela é bem pequenininha. Olha aí, é como uma semente de mostarda. Embora esta seja uma das menores sementes que se planta na terra, ainda assim cresce até tornar-se uma das maiores plantas. Olha aí, com ramos grandes, né? Onde as aves podem fazer seus ninhos e abrigar-se. Oh, coisa maravilhosa, olha isso. Ele usa muitas parábolas semelhantes para ensinar o povo. Jesus usava muitas parábolas, né? Semelhantes para ensinar o povo, conforme eles estavam em condições de entender. Tem muita gente que não tem condição de entender a palavra de Deus. Você sabia disso? Tem que começar com pouquinho. Então ele ia usando de parábolas, porque conforme o povo tinha condição de entender, né? Ou quem tem condição de entender mais um pouco, ele vai abrindo mais entendimento. E cada vez mais que você vai lendo a palavra de Deus, mais a palavra vai te revelando algo profundo, que você fala: nossa, eu passei tanto por esse texto e eu não entendia isso, agora eu estou entendendo. Olha aí, então é conforme a condição que o povo tem de entender, né? Que tem ali, que eles entendem, que Deus vai abrindo o entendimento deles para, né, compreender a palavra do Senhor. Aliás, a multidão, ele só ensinava a multidão, tá, gente? Os discípulos era diferente. A multidão, ele só ensinava por meio de parábolas. Olha aí. Mas depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava-lhes o que queria dizer. Olha aí, tá vendo? Olha aí, para os mais chegados. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Ele falou: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Olha aí. Logo levantou-se uma terrível tempestade. Olha aí. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Pensa nisso, gente. Pensa, uma tempestade em alto mar, ondas enormes querendo balançar aquele navio, né?
onde eles estavam, aquele barco. Pensa que coisa, né? Eu nem imagino, porque eu nunca vi isso, né? Não consigo imaginar. Mas o barco estava prestes a afundar. Jesus estava o quê? Dormindo na popa do barco com a cabeça numa almofada. Pensa bem, aquela tempestade toda, os discípulos achando que ia morrer e Jesus estava dormindo. Gente, esse negócio de crente não dormir, ter insônia, isso tá muito esquisito. Olha, o papai Jesus, ele estava dormindo em meio a esse caos todo que estava acontecendo, né? Ele estava o quê? Dormindo ali na popa do barco. Pedro também, quando estava preso, ele estava dormindo, né? Tem alguma coisa errada, olha só. Os discípulos o acordaram bramando: Mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa. Olha isso. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Hoje, muita coisa está se acalmando na sua vida. Eu não sei qual a tempestade que você está atravessando. As ondas estão enormes, eu não sei o que é, se é no seu casamento, se é na saúde, o que você esteja passando, se é na área financeira. O Senhor está dando a ordem para todas as coisas se aquietarem na sua vida e voltarem ao normal. E tudo vai ficar calmo, porque Ele ainda está no controle e Ele tem todo o poder. Ele tem poder de transformar a minha vida e a sua vida hoje, em nome de Jesus. Fala, eu creio. Senhor, toca na minha vida, muda a minha história. Eu quero sentir esse Deus de poder, eu quero sentir a tua paz, eu quero sentir essa vida abundante dentro de mim, eu quero sentir a tua cura. Fala com Deus agora. Nós estamos lendo o Evangelho, é uma leitura poderosa e sinais acompanham a palavra, a mensagem de Deus nessa noite, aleluia. E ele levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo, voltou ao normal. E perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Papai Jesus está dizendo: por que você está com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Medo da pandemia, medo do vírus, medo da pobreza, medo do comunismo, medo do mal. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não acreditam no Deus Todo-Poderoso? Vocês ainda não acreditam que eu estou no barco com vocês? Por que tanto medo? Por que tanta preocupação? Por que deixar os problemas dessa vida sufocar a mensagem poderosa que eu implantei na vida de vocês? Por que tanto medo? Ainda não tem fé na palavra? Ainda não tem fé em mim? Não crê em mim? Oh, aleluia! Aleluia! Deus está falando conosco. Por que estamos tão desesperados, com medo? Lá em Daniel está escrito: o povo que conhece o seu Deus será forte, fará proezas. Tá na cara que muita gente que tem medo é porque ainda não tem fé, porque não tem fé na palavra, porque não lê Bíblia, porque não tem relacionamento com Deus, porque não teme a Deus. Então vem o medo, vem a falta de fé, a incredulidade, acha que tudo vai acabar, vai despencar. Então tá na cara, por que de tanta coisa? Porque rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a palavra. E quem rejeita a palavra, Deus rejeita as orações. E como que a gente vai viver nesse mundo sem Deus atender as nossas orações? Nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias. E só assim nós seremos bem-sucedidos em tudo. A Bíblia é muito clara em falar isso. Lá em Provérbios, olha só, eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: olha só, quem é este
que até os ventos e as ondas lhe obedecem. Quem é este que até o vento lhe obedece? As ondas do mar lhe obedecem. Tudo tem que obedecer ao Senhor. Quem é esse? Né? Esse é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados e para nos dar vida eterna e para nos dar uma vida abundante aqui, bem-sucedida na terra também. Esse é Jesus, e todos aqueles que invocar o seu nome serão salvos, e todos aqueles que gritarem por socorro serão salvos, e todos aqueles que invocarem o teu nome, invocar o sangue de Jesus, serão salvos. De toda a tribulação serão salvos. Então, aonde você estiver, invoque o nome do Senhor com muita fé, com força do seu coração, e você vai ver como ele tem poder de acalmar os ventos, de acalmar o mar que está aí, sabe, agitado na sua vida, ou até o seu emocional, a sua mente. Não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. Mas Ele tem poder de enviar, de dar ordem aos anjos dele para ir ao seu encontro para te salvar. Faça essa oração hoje em nome de Jesus. Amém? Esse foi o capítulo 4 de Marcos. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém! Amém, gente! Esse foi o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.